Então, amados irmãos e amigos, estamos aqui hoje para glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que tem nos abençoado, guardado, protegido todos estes anos. Do amor do Senhor por mim, por minha vida e para a vida de minha esposa Joana. Ele permitiu que nós fôssemos passar tempo lá no Brasil, no sul de Brasil, no centro de Brasil, um pouco no norte do Brasil, mas em todo lugar Ele tem nos dado uma família. Vocês são mais do que amigos, vocês são família para a gente. E por causa da misericórdia e bondade do Senhor, sabe que eu tenho estado aqui neste hospital, neste lugar de recuperação, mas todos os dias eu penso de vocês lá no Brasil. E como um desejo ardente de estar com vocês, de voltar. Eu penso sobre o apóstolo Paulo. Ele escreveu as cartas para muitas igrejas e disse que ele tinha eles no seu coração e que ele queria voltar e visitar de novo. Amém. Amém. Assim seja que um dia, pela misericórdia do Senhor, com saúde e na unção do Espírito Santo, nós podemos voltar também para estar com vocês. Glória a Deus. Agora, gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre as Escrituras. Estou falando sobre o Salmo 100, e de versículo 4. Entra nas portões do Senhor com ação de graças. O mundo hoje é cada vez mais ingrato. E pela televisão, pela maneira de viver, tem transmitido isso para os jovens e as crianças. Uma ingratidão. Como todo mundo, especialmente seus pais, estão devendo para eles tudo o que eles querem e o melhor. Este é um engano do diabo muito grande. Nós não merecemos nada. É pelo amor do Senhor. Amor que Ele nos criou e deu a vida. O amor que Ele tem nos guardado durante os anos de nossas vidas. E Ele tem providenciado comida e as coisas necessárias para a vida. Oh, aleluia! Quanto Deus nos ama. E nós devemos expressar nosso amor para o Senhor nas mínimas coisas, não somente nas grandes coisas, mas nas coisinhas. E o dia inteiro. Não existe uma coisa pior do que uma pessoa que não é grato. Que não pode dizer para os seus pais e os outros sua gratidão por o que eles estão fazendo e ajudando, socorrendo. Nós queremos ser pessoas com muita gratidão em nossos corações e também em nossos lábios. Se nós lemos o livro de Salmo inteiro, descobrimos que Davi, o maior rei na terra de todos os tempos, ele alegremente, repetidamente expressou sua
sua gratidão para Deus, para Jesus. E todas as coisas. E Ele deu Deus a glória. Ele nos conta em Salmo 18 e muitos outros lugares que ele estava cercado pelos seus inimigos, que estava chegando para acabar com a vida dele em todo lado e matá-lo. Ele gritou, ele clamou ao Senhor. E ele disse que sua voz, sua petição subiu, não somente fazendo eco no terreno em volta dele, mas subiu no céu. Foi subindo até o trono de Deus. E Deus que estava cuidando do universo, quando ele escutou a voz de Davi, imediatamente ele sabia que algo muito mal estava acontecendo, como quando a criança chora e grita no meio da noite, que a criança está com dor, alguma coisa. Os pais, no outro quarto, imediatamente sabem que alguma coisa está mal com a criança e levantam correndo. Hein? Assim, Deus reagiu correndo para Davi. E a Bíblia vai nos explicando como ele veio andando sobre as nuvens e o vento e uma tempestade violenta até ele chegou onde Davi estava. E ele tomou Davi e levantou. Pessoalmente, eu creio que este foi uma coisa física e realidade. Talvez Deus usou como fosse um tornado, mas que ele levantou Davi, levou para outro lugar e colocou ele sobre uma rocha, seus pés sobre uma rocha firme, e salvou Davi de todo o perigo e de todos os seus inimigos. É capaz que Deus te ama menos do que isso? Não, meu irmão. Ele te ama igualmente. Você é precioso. Você é precioso para o Senhor. Aleluia. Aleluia. E reconhecendo que você é precioso para o Senhor, como você deve viver? Como você deve expressar esta gratidão que está dentro de seu coração? De novo, nós lemos aqui em Salmo 100, faça um barulhão de alegria diante do Senhor. Todas as terras. Deus quer que o mundo inteiro fique ressoando com alegria diante do Senhor, com gratidão, com hinos de louvor. E eu sei que lá no Brasil, que os irmãos sabem adorar e louvar o Senhor. Quantas vezes e dias alegres lá na igreja de Botucatu, ou as outras igrejas, as outras cidades, levantaram suas vozes com força e com unção. Irmãos, é a unção que é mais importante em nossos louvores e adorações. Viu? Pessoas podem cantar palavras, podem cantar com voz bonita, mas se não tem uma unção do Espírito Santo, e esta unção veio pela intimidade
convivência com Jesus, dia após dia, e gratidão em seu coração. E você, então, levanta a voz para louvar e cantar ao Senhor. Mas é o Espírito Santo dentro de você que está levantando também sua mão e sua voz e glorificando o Pai, o Criador, Jesus, o Salvador. Aleluia, aleluia. Então, faça um barulho santo diante do Senhor. Uma vez eu estava fazendo parte de um coral em Chicago, 400 vozes, uma orquestra completo, e estávamos cantando Aleluia de Handel, e era uma experiência maravilhosa. No meio de tudo isso, eu escutei a voz de Jesus falando dentro de mim, e ele me perguntou: Roberto, o que você acha de tudo isso? E eu respondi ao Senhor: eu acho que é maravilhoso, Senhor, é excelente. Ele disse: Roberto, você quer saber o que eu penso sobre isso? Eu disse: sim, Senhor, eu quero. Ele disse: é barulho. Não esperei uma resposta assim. Ele disse: Roberto, pensa sobre as vozes dos anjos e dos redimidos no céu. São perfeitamente afinados. Cantam em uma melodia perfeita. E a orquestra, milhões de harpas e instrumentos, tudo afinado. Eu me humilhei, baixei a cabeça um pouco e disse: Senhor, está certo. Comparado com o céu e o louvor no céu, isso não é nada, é barulho. Houve um silêncio por mais ou menos um minuto. E o Senhor falou de novo comigo: Roberto, é barulho, mas é barulho santo. E eu estou gostando de todo o meu coração. Aleluia, aleluia. Nós somos limitados em tudo que nós podemos dar ao Senhor ou fazer para o Senhor. Mas, como eu tenho costume de dizer, quando nós façamos o melhor que nós podemos, os anjos não podem fazer mais. Deus tem nos dado o Espírito Santo. Isso fez parte da redenção, do sofrimento de Jesus. Ele avisou antes, em capítulo 14 de João: eu voltarei ao meu Pai do céu. E eu vou pedir ao Pai para te dar, para enviar o Espírito Santo. E Ele estará contigo para sempre, mas não somente contigo, Ele está dentro de vocês. Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quem está contigo, quem está dentro de vocês. Amém, amém, amém. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, dentro de mim, dentro de sua igreja, de nós. Amém. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus, habitar neste templo que nós somos. Este templo, Pai, é seu templo, para sua honra,
para a sua glória. Aleluia. Amém. Amanhã talvez a gente vai conversar de novo sobre isso. Deus te abençoe. Que vocês podem gozar um dia maravilhoso, cheio da alegria do Senhor.